Vamos lá, continuando sobre linguagem. A gente viu na última aula que as linguagens elas têm vários formatos. Então vamos lá, linguagem verbal. A palavra é a senha de entrada do mundo humano. Isso é dito por George Goodoff. A linguagem nos permite transcender nossa experiência. O simples pronunciar de uma palavra representa o objeto ou a ideia a que ela remete. A linguagem ela permite ao ser humano pensar o passado e o futuro. Podemos transmitir o pensamento e o conhecimento acumulado por uma pessoa ou uma sociedade. Podemos passar adiante a cultura. A importância da linguagem é tão grande que o tamanho dela é o tamanho da humanidade. É tudo até onde a humanidade conseguiu construir. Sem a linguagem, nada daquilo que foi construído teria sido construído. Desde a ocupação até o uso dos menores instrumentos, a criação destes, a idealização deles e a utilização prática desses instrumentos. Tudo isso foi por conta da linguagem. Quando a gente pensa em palavras, em signos, em ícones, em símbolos. A gente pensa em imagens, em palavras, em ideias. E as palavras, elas organizam. Esse código que a gente constrói organiza o nosso pensamento. Então, sem a linguagem, nós não teríamos desenvolvido o nosso pensamento a tudo que a gente desenvolveu até hoje. As funções da linguagem. A semiótica é o estudo da construção de significado, o estudo do processo de signo e do significado da comunicação. Então, a gente tem uma análise aí colocando os fatores, né? Emissor, destinatário e o meio, né? Que fica entre o emissor e o destinatário. Então, eu aqui sou a emissora, vocês são os destinatários. O contexto é o fato da gente estar precisando dessa aula remota. A mensagem é o conteúdo que eu estou passando, o contato é a partir da internet e o código é a gente estar falando, gravando a imagem, o áudio e o texto que está escrito aí no PowerPoint. Então, a gente tem aqui essa mensagem que não é simplesmente só que é muito mais complexo do que dizer só uma das partes dela. A gente tem aí o contexto, a mensagem, o contato e o código. Isso vai fazer com que se analise as funções da linguagem, né? E aí vai se criar, teoricamente, na linguística, os tipos de funções dessa linguagem. Então, a gente vai ter a expressiva, que é focada no emissor, a conativa, que é focada no destinatário, a referencial, que é focada no contexto, a poética, que é focada na mensagem, a fática, que é focada no contato, e a metalinguística, que é focada no código em si. As funções, elas não ficam separadas umas das outras no texto. Elas combinam-se entre si, mas uma está sempre proeminente, né, no texto. Então, a gente tem aí a explicação, parece até uma aula de português, minha gente? Desculpa aí a Bijane. Novamente, a gente está aqui discutindo linguagem, né, e como elas podem ser utilizadas na ordenação das ideias e dos pensamentos. A gente está invadindo novamente a área dela. Função referencial é orientada para o contexto da comunicação, isto é, refere-se ao que está ao nosso redor, como as afirmações. Hoje faz frio, isso é uma entrevista, esse sapato está apertado. Geralmente, o que a gente compreende com a função referencial estão em manuais técnicos. Função expressiva ou emotiva. Está centrada no emissor, que declara sua atitude afetiva sobre o assunto do qual está tratando, como em uma poesia lírica ou em xingamentos. Geralmente, nas obras de arte, nós temos essa função expressiva muito proeminente. Função conativa. É orientada para o destinatário, invocando. Ei, você aí? Ou dando-lhe uma ordem. Geralmente, a gente vai ter a função conativa nas propagandas. Função fática. Tem por objetivo, estabelecer, manter ou interromper a comunicação. As expressões bem, pois é, ou escuta,
usadas no início da frase, sem a ligação com o que vem depois, geralmente é para chamar a atenção. Isso geralmente ocorre também no início de show de peça, com as luzes acendendo ou apagando, usando sombras e as cortinas para anunciar: ei, olha para cá, o show vai começar, a peça vai começar. Ou numa música, quando a gente tem aquela introdução melódica, instrumental, antes da letra propriamente dita na música. Função metalinguística. A mensagem discute o uso do próprio código, esclarecendo, como quando perguntamos o significado de uma palavra. Também pode ser o caso de uma linguagem comentar outra linguagem, como, por exemplo, a leitura de uma obra de arte. Paródias, que são releituras, ou adaptações, por exemplo, você pega um livro e esse livro vira uma peça, ou uma novela, ou um filme. Ali a gente tem a releitura. Geralmente é função metalinguística que está aí em proeminência. Função poética. É aquela que visa a mensagem em si, colocando em evidência sua própria forma. A mensagem poética ou estética é sempre estruturada de maneira ambígua em relação ao código que lhe é subjacente, como trata com maior profundidade a unidade sobre estética desta obra. Então, a gente tem ali, a função poética é a obra de arte em si, né? Seja música, peça, o filme, o livro, elas sempre vão estar visando a própria mensagem em si, ok? Então, um bom exemplo é a obra de arte. Linguagem, pensamento e cultura. Nós temos dois tipos de pensamento explícitos. O pensamento concreto, que grande parte dos animais tem, né? Ele é perceptível, ou seja, ele é visível a partir do contato, seja esse contato visual, audível, tá? Ele é sensível, ou seja, é a partir dos 5 sentidos que a gente percebe ele. Ele é imediato, ele não precisa de mediação nenhuma. E ele é intuitivo. Por exemplo, quando a gente observa uma obra de arte, uma pintura, uma música, a gente está tendo ali o pensamento concreto. Imediatamente ele vai gerar em nós o pensamento concreto. É o que ele quer e é o que ele vai conseguir de resposta. Okay? Já o pensamento abstrato, que só o ser humano ele possui, ele não é perceptível. Ele não é percebível ou concebido pelos sentidos, pelos 5 sentidos. Ele cria conceitos e ideias. Ele precisa de linguagem, ele é mediato, ele precisa de mediação. E a mediação é da linguagem. E ele é racional. Sem o raciocínio, sem as ideias, os conceitos e a linguagem, nós não perceberíamos ele. Vamos dar um exemplo. O livro ele leva em consideração, por exemplo, a palavra neve. Nós temos a palavra neve em língua portuguesa e todo mundo, quando ouve neve, se remete a uma imagem, imediatamente. Que nós nem somos tão acostumados porque não é comum aqui no Brasil cair neve, ok? Na linguagem dos esquimós, existem 4 palavras que se remetem à neve. Por que na linguagem dos esquimós eles têm tantas palavras que se remetem à neve? Porque a neve para eles é extremamente comum, mais do que comum. É necessário se compreender os estados da neve. Então eles têm uma palavra que se remete à neve caindo, à neve derretendo, à neve congelada já. Por quê? Porque isso faz sentido à cultura deles. Percebe aí como a própria criação da palavra neve, ela tem um conceito diferente para nós e para eles, porque o nosso uso da expressão neve é muito menor do que o uso deles. Uma expressão que também talvez traga, para tirar a dúvida de vocês, o livro ele se remete a 2 expressões. Uma expressão japonesa, que fala em fazer paciência, e uma expressão brasileira, que é ter paciência. Qual a diferença entre ter paciência e fazer paciência? Para nós, na nossa cultura, nós usamos a expressão ter paciência, porque a pessoa tem que ter paciência lá dentro, guardado, para fazer o uso dela. Se você não tem a paciência guardada lá, nós não compreendemos o uso dela. Ela não tem paciência. Ela não vai conseguir, porque ela não tem paciência. Ela não vai... Como é que você consegue isso? Você tem muita paciência. Paciência é algo que se tem.
Já na cultura japonesa, paciência não se tem, se faz, se constrói. Então é preciso se fazer paciência. Eu tenho que passar por essa etapa, então eu vou construir essa capacidade, essa habilidade para passar por essa etapa. Percebe aí a diferença cultural? Então, o pensamento abstrato, ele precisa da linguagem para crescer, para construir. A importância da linguagem para a humanidade, ela está na construção em si da cultura humana. Sem a linguagem, nós não teríamos uma cultura humana. E a cultura humana é tudo aquilo que a gente construiu, aquilo que a gente compreende, tudo que a gente tem de conhecimento social, humano, científico, tudo está relacionado à linguagem. Então, a linguagem, o pensamento e a cultura têm uma relação própria, uma relação intrínseca, sem a qual nós não teríamos construído tudo que nós construímos até hoje de conhecimento humano. Ou seja, sem a linguagem, a criatividade, ela chega a um limite. A criatividade, ela precisa da linguagem para se concretizar, para se realizar. Eu me lembro de uma expressão, de um fato analisado por um filósofo, que ele discute assim: os índios no século XVI e XV, eles não compreendiam a ideia de embarcação, porque para a cultura deles, eles não faziam uso daquilo. Eles não tinham ideia de que aquela quantidade de água enorme poderia ser navegada. E aí o fato de enxergar um navio, uma embarcação no mar, era muito menor. Eles não iriam percebê-lo, porque para eles aquilo é irreal. Seria irreal na época. Já para nós que conhecemos a história do Brasil, nós não concebemos como houve uma relação de submissão, sendo que a quantidade de europeus que desembarcou era muito menor do que a quantidade de nativos aqui do Brasil. Como é que eles permitiram compreender isso? Para compreender isso, nós teremos que compreender a cultura daquela população, o que eles compreendiam de mundo, o que eles compreendiam sobre guerra, sobre cultura, sobre medo, sobre ignorância, sobre desconfiança. Tudo isso faz parte da compreensão. A compreensão histórica, ela não está apenas nos fatos em si, mas está também na compreensão da cultura. Essa é a importância da linguagem, porque a linguagem nos traz a capacidade de buscar essa compreensão. Sem a linguagem, o pensamento não teria construído tudo que a gente tem de cultura hoje. Essa é a realidade. E aqui a gente fica com o conteúdo desse bimestre. Na próxima atividade, a gente vai fazer um testezinho, um exercíciozinho. Tchau!